Olá, pessoal! Que bom estar aqui com vocês hoje. Hoje a gente vai estudar sobre as células, as estruturas celulares e as organelas que compõem essas células. Vocês sabiam que o ser humano é constituído de cerca de 100 trilhões de células? De todas elas, a maior é o óvulo, que possui o diâmetro de um ponto final. As demais são invisíveis a olho nu. A célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. E a maioria das células tem um tamanho de 10 a 100 micrômeros, sendo que um micrômero corresponde à milésima parte de um milímetro. De acordo com a estrutura celular, elas podem ser procariontes ou eucariontes. As células são procariontes quando elas têm um núcleo primitivo. O que é isso? É um núcleo que não tem a membrana nuclear. E elas são eucariontes quando elas têm um núcleo verdadeiro, ou seja, é um núcleo com a presença da membrana nuclear, também chamada de carioteca. Bom, as diferenças então entre uma célula procariota e uma célula eucariota. Então, a procariota não tem a membrana nuclear, a eucariota já tem o núcleo com a membrana nuclear e o nucleolo, a ausência de organelas com membranas. A eucariota tem grande variedade de organelas com membranas. A fotossíntese e a respiração celular ocorrem em membranas. E nas eucariotas, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos e a respiração celular ocorre nas mitocôndrias. Bom, então as células eucariotas são todas as células cujos constituintes do núcleo se encontram separados do resto da célula por uma membrana, a membrana nuclear ou carioteca. As células eucariotas, elas se dividem em eucariotas vegetais e eucariotas animais. As estruturas que constituem as células eucariotas animais e vegetais. A primeira, a membrana celular, também chamada de membrana plasmática ou plasmalema. Essa membrana plasmática ela é constituída de uma bicamada de lipídios e proteínas inseridas aqui no meio. Então, as membranas celulares, né, a membrana plasmática, ela envolve a célula, ela define os limites e mantém as diferenças essenciais entre o citoplasma e o meio extracelular. São funções da membrana plasmática: controlar a entrada e saída de substâncias, proteger as estruturas internas da célula, delimitar o conteúdo intracelular e extracelular e reconhecimento de substâncias. Ao microscópio, a gente tem essa visualização de uma membrana plasmática. O citoplasma. Citoplasma, ele é presente nas células eucariotas e ele aparece sem estrutura visível, mesmo quando examinado ao microscópio eletrônico. Ele corresponde ao meio interno da célula, onde estão incluídas todas as suas estruturas. Bom, o citoplasma é a região da célula, então, onde se encontram o núcleo e as organelas, além de outras estruturas com funções específicas. Ele é constituído de substância fluida denominada citosol. Então, a gente tem aqui o exemplo de um citoplasma. Aqui é o núcleo e essa parte toda aqui, entre a membrana plasmática e o núcleo, toda essa parte é chamada de citoplasma. E o citosol é que é uma substância fluida gelatinosa. O núcleo. Bom, o núcleo ele é constituído de nucleolo, que é essa região aqui, invólucro nuclear, filamentos de cromatina e nucleoplasma. O núcleo ocupa 10% do volume celular total e ele controla todas as reações que ocorrem na célula. Ao microscópio, a gente tem aqui a visão de um núcleo celular. Ribossomos. Os ribossomos são organelas responsáveis pela síntese das proteínas, e eles são pequenas partículas que podem existir livres na célula ou associado a outras organelas. Ao microscópio, a gente tem aqui os ribossomos. Mitocôndria. A mitocôndria ela é responsável pela respiração celular. Elas são estruturas cilíndricas rodeadas por duas membranas com dimensões de 2 a 7 micrômeros. E ao microscópio, a gente tem a visualização da mitocôndria. Os lisossomos. Lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular. Eles aparecem nas células sob a forma de vesículas esféricas ou ovais. Ao microscópio, a gente tem a visualização do lisossomo. Vacúolos. Bom, os vacúolos eles podem estar presentes tanto nas células animais quanto nas células vegetais.
Um vacúolo vegetal pode atuar como uma organela de armazenamento de nutrientes ou dejetos, como compartimento da degradação ou como modo econômico de aumentar o tamanho da célula. Vacúolos diferentes com funções distintas estão frequentemente presentes na mesma célula. Ao microscópio, a gente tem a visualização de um vacúolo. É o aparelho de Golgi, também chamado de complexo de Golgi. Ele é constituído por uma série de cisternas dispostas paralelamente. Localiza-se próximo ao núcleo ou do centro da célula. A sua função está associada ao armazenamento de substâncias. E ao microscópio, a gente tem um complexo de Golgi. O retículo endoplasmático está presente em todas as células eucariotas e ele é composto de estruturas membranosas dobradas sobre si mesmas, que comunicam entre si por uma rede de canais. O retículo endoplasmático com ribossomo associado ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso e faz a síntese de proteínas. Já o retículo endoplasmático que não tem os ribossomos, ele é chamado de retículo endoplasmático liso e a sua função é a síntese de lipídios e hidratos de carbono. Aqui a gente tem um retículo endoplasmático rugoso e aqui o retículo endoplasmático liso. Ao microscópio, a gente tem aqui desse lado o retículo endoplasmático rugoso e de cá o liso. Mentira, daqui que é o rugoso e aqui é o liso. Os plastídeos. Os plastídeos eles estão presentes em todas as células vegetais. Existem diferentes tipos de plastídeos: leucoplastos, oleoplastos, cromoplastos, cloroplastos e amiloplastos. Os cromoplastos são um tipo de plastídeo constituído por substâncias coloridas, que lhe conferem uma cor vermelha, amarela ou alaranjada. Os cloroplastos fazem fotossíntese durante as horas de luz diurna. Os produtos da fotossíntese são usados diretamente pelas células para a biossíntese. E aqui a gente tem um amiloplasto. Ele acumula amido em tecidos de reserva. Em algumas plantas, como as batatas, eles podem crescer tanto que chegam a ocupar quase toda a célula. E aqui a gente tem uma célula eucariota vegetal. Ela tem aparelho de Golgi, mitocôndria, cloroplasto, núcleo e o retículo endoplasmático rugoso. E aqui é a imagem de uma célula vegetal. A célula animal, ela tem mitocôndria, vacúolo, citoplasma, lisossomo, núcleo, ribossomo, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi. E a imagem ao microscópio eletrônico. Bom, as células vegetais distinguem-se das animais pela existência de: a célula vegetal tem parede celular e tem também plastos e vacúolos. Rapidinho, pessoal, um resuminho, então, das organelas e a função de cada uma. Então, a parede celular vai fazer a proteção e o suporte, o núcleo vai comandar a estrutura e atividade das células, os ribossomos vão fazer a síntese de proteínas, os cloroplastos realizam a fotossíntese, a mitocôndria faz a respiração celular, o retículo endoplasmático faz a síntese das proteínas, lipídios e hidratos de carbono, o complexo de Golgi faz secreção de enzimas e o vacúolo é variável consoante o tipo de vacúolo. Pessoal, por hoje é só, nós vamos ficar por aqui. Muito obrigada e dúvidas estou à disposição. Tchau, tchau.